Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista. Hoje nós vamos fazer não é uma aula da escola dominical, a gente costuma dizer que é uma oficina da vida. Eu quero meditar com os irmãos sobre a missão da igreja ao longo do deserto. O deserto que eu estou falando é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempos de pandemia, tempos em que nós não podemos circular, tempo em que nós estamos praticamente enclausurados ou em casa, não podemos sair muito, né? Então nós estamos vivendo um deserto ultimamente. Eu quero fazer a leitura do texto Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Nós vamos meditar sobre Moisés e a sua missão, ok? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ok? Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Quero repetir a leitura de dois versículos, o versículo 7 e o versículo 10. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então nós observamos aqui na palavra de Deus que no versículo 7, conheço-lhes o sofrimento. E depois Deus se referindo a Moisés, falando com Moisés: vem agora, eu te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meus irmãos, quero fazer uma pequena meditação sobre o chamado de Moisés. Deus tem um relacionamento muito direto e íntimo com Moisés. Moisés tem uma história muito bonita e desde o começo da sua vida Deus o vem preparando para uma grande missão. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou na terra do Egito, na terra do faraó, foi criado como uma das filhas, como um dos filhos de faraó, né? Então Moisés aprendeu a conviver, a viver no Egito, e ele aprendeu a ser um legislador, a ser alguém que teve afinidade com o poder, com o comando,
né? Aprendeu tudo sobre o Egito, sobre o faraó, como tudo funcionava. Na segunda etapa da vida de Moisés, fugiu para o deserto, né, por conta de um assassinato. Ele fugiu do Egito e foi viver no deserto de Horebe. E lá no deserto ele aprendeu a ser a apacentar ovelhas, né? Viveu mais 40 anos no deserto e aprendeu tudo sobre o deserto. E na terceira etapa, Moisés viveu no deserto, conduzindo o povo, amando de Deus, conduzindo o povo, com toda aquela experiência que ele tinha acumulada como legislador nos primeiros 40 anos que viveu no Egito, e depois a segunda etapa como pastor de ovelhas, né? Então, mas na terceira etapa, Moisés viveu como um educador, né? Como um profeta de Deus à frente do seu povo, conduzindo o povo e libertando o povo da escravidão e conduzindo para uma nova terra que emana leite e mel. Muito bem, meus irmãos. Resumidamente, né? Na primeira etapa, então, Moisés no Egito, como já disse, ele foi criado e educado em toda a ciência do Egito, foi criado aos cuidados da princesa que tinha ele como filho, né? Nesse período, então, Moisés viveu na corte e era plano de Deus que Moisés vivesse dessa forma, conservou ele dessa forma, para que depois Deus pudesse usá-lo como libertador do povo. Era necessário que Moisés vivesse esses 40 anos ali dentro dos palácios do faraó, desenvolvendo todo o aprendizado, né? Era parte do ensinamento de Deus, que Deus tinha para Moisés. Era necessário que ele vivesse esses primeiros 40 anos ali no Egito. Na segunda etapa, então, nós podemos dizer então que Moisés viveu na segunda etapa um pré-deserto, porque ele foi para o deserto de Midian, na região da Península Arábica, e aprendeu sobre a solidão do deserto, sobre a dureza do deserto, sobre pastorear ovelhas no deserto, né? Então foi nesse período que Moisés aprendeu que Moisés teve a gloriosa visão da sarça ardente, né? Que não consumia. Foi a primeira experiência de Moisés direta com Deus. E foi então neste pré-deserto também que Deus recebeu, que Moisés recebeu o seu chamado, né? O chamado de voltar ao Egito e libertar o povo que estava lá cativo. Então essa é o primeiro contato de Moisés com a sua missão, ok? Então, como vimos, a primeira etapa, Moisés viveu no palácio, aprendeu. Na segunda etapa, Moisés aprendeu, conheceu o grande eu sou, o Deus Criador, né? Aprendeu a conviver a depender de Deus e não das suas próprias forças, né? Então, Moisés foi moldado e foi transformado num instrumento de libertação do seu povo. Moisés, então, aprendeu a executar a obra de Deus e aprendeu a não confiar em si mesmo, né? Aprendeu a abrir mão da sua confiança humana e a confiar no grande Deus, no grande eu sou. Aprendeu a confiar em toda a providência divina, ok? Meus irmãos, no versículo 3:10, aquele versículo que eu repeti, né, que tem a expressão vem agora. Então nós percebemos ali que Deus tem uma urgência em executar
que Moisés executasse aquela missão. Deus tem uma certa urgência, por isso que ele diz, vem agora, né? A urgência, meus irmãos, porque o cálice da ira de Deus transbordou, né? Porque já fazia 40 anos que o seu povo estava cativo no Egito. O seu cálice da ira transbordou e ele disse para Moisés, Moisés, vem agora. Né? O clamor do povo chegou até mim e é agora que eu quero que você vá e liberte o meu povo. Então, Deus mostra uma urgência em libertar o seu povo do cativeiro do Egito, ok? Então, a primeira característica do chamado de Moisés é urgente. Venha agora, né? A segunda questão, nós vamos aprender, meus irmãos, que Deus é o agente que comissiona Moisés. Então, é Deus quem chama, quem capacita Moisés para esse chamado. Então, Deus é claro no seu comissionamento. Ele diz, vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É o próprio Deus quem chama e quem comissiona Moisés para esse comissionamento, né? Então é válido lembrar que o grande comissionador, quem dá essa missão para Moisés é o próprio Deus. Então Deus é o autor, é o agente que comissiona, né? Então não é outra pessoa a não ser o próprio Deus que dá essa missão para Moisés, ok? Em terceiro lugar, meus irmãos, é o lugar para que onde Moisés vai executar essa missão, né? O lugar era o Egito e Moisés então está comissionado por Deus. A sua missão é voltar ao Egito, libertar o seu povo, porque Deus já tinha o cálice da ira de Deus já tinha extrapolado, ok? Então esse era a missão de Moisés, ok? Em quarto lugar, meus irmãos, a missão de Moisés no Egito, então, era libertar o povo da escravidão. E toda missão tem um objetivo específico, sem o qual nós não conseguimos realizar a obra de Deus, né? Então, a missão é objetiva, libertar o povo do Egito. Então, meus irmãos, nós devemos aprender com o chamado de Moisés a nossa missão hoje, como uma igreja, ela deve ser exercida com a mesma urgência, né, que foi designada para Moisés. Porque o agente comissionador da missão que nós temos hoje como igreja também é o próprio Deus, né? E o lugar que nós temos que exercer a nossa missão é o mesmo, né? Nós temos que ir para o mundo, a missão da igreja é ir para o mundo e pregar o evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, meus irmãos, fazendo um paralelo ao chamado de Moisés, feito pelo próprio Deus, para voltar à terra do Egito e libertar o seu povo, eu quero fazer uma pergunta retórica para você que está assistindo essa aula hoje. Por que Deus estaria impondo esse deserto para nós, esse deserto que nós estamos vivendo agora? O que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, é um deserto, né? O povo de Deus está sofrendo, não está podendo se reunir, perdemos o nosso lugar de culto, não podemos mais nos relacionar com os outros irmãos, está cada um separado, cada um na sua casa, nos reunimos com muita dificuldade, em situações de limitação, né? Por que Deus estaria nos impondo esse deserto
agora. Qual é o objetivo de Deus para nós de impor esse momento de deserto que nós estamos vivendo agora? Qual seria? Meus irmãos, a resposta é você quem tem. Olhe para dentro do seu coração e descubra qual é a resposta para essas perguntas. Por que Deus está nos impondo esse deserto? E qual é o objetivo que Deus tem para cada um de nós? Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, e dizer o seguinte: vamos aproveitar o aprendizado. Moisés passou 40 anos vivendo no meio dos egípcios e aprendeu com eles, né? Depois, Moisés passou mais 40 anos no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E ele aproveitou também todo o aprendizado ali. Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para aproveitar o aprendizado deste deserto que nós estamos vivendo, tá? Então, olhe para dentro de si o que você tem aprendido. Qual é a lição que Deus tem te mostrado a cada um de nós com esse deserto em que nós estamos vivendo agora? Como igreja, meus irmãos, pois nós somos ainda uma igreja e todos nós fazemos parte deste corpo. Qual é o objetivo de Deus que Deus tem para a igreja neste novo tempo? Eu quero destacar aqui pelo menos duas situações. Primeiro, o papel da igreja ainda é o mesmo: ide a todo mundo e pregai o evangelho, certo? Meus irmãos, acredite, nós, isolados como estamos, aonde quer que nós estejamos, nós ainda podemos pregar o evangelho de Deus, com o nosso testemunho, falando com as pessoas, talvez não falando mais pessoalmente, mas estamos no convívio dos nossos familiares e aqui nós podemos, no convívio dos nossos familiares, nós podemos pregar o evangelho. Nós nos comunicamos através de várias ferramentas. Nós podemos estender uma palavra de consolo aos nossos próprios irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, e com isso testemunhar de Deus, testemunhar de Jesus Cristo através dessas ferramentas. A segunda coisa, meus irmãos, que eu quero destacar como papel da igreja, o papel da igreja, além de ir por todo mundo e pregar o evangelho, é ser fiel a Cristo em qualquer circunstância. Nós estamos numa circunstância de dificuldade, de deserto, meus irmãos, mas podemos ser fiel a Cristo ainda assim. Lembre-se dos nossos irmãos do passado que foram mortos dentro das arenas por soldados, mortos por feras dentro das arenas dos gladiadores, comido por leões, mortos por soldados, perseguidos até a morte, e eles exerceram um papel muito bacana, o de ser fiel até o fim. Nesse momento agora, meus irmãos, o nosso papel ainda é esse: ser fiel a Jesus Cristo em qualquer circunstância, ok? Então, meus irmãos, o que nós já aprendemos, né? Porque eu disse para nós aproveitarmos o aprendizado. O que nós já aprendemos? A igreja de Cristo, ela ainda está unida em espírito. A grande igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela está unida. Nós todos estamos unidos em espírito. Não pessoalmente e não mais no ajuntamento, mas em espírito ainda nós estamos unidos. Nós aprendemos, meus irmãos, isso é um aprendizado que eu pessoalmente quero colocar. A falta que cada um dos irmãos faz no corpo de Cristo. A saudade que eu sinto
de vários irmãos, né? É um aprendizado que eu tenho particularmente para mim, a saudade e a falta que cada irmão faz, né? E para finalizar, meus irmãos, nós podemos fazer muito mais do que nós pensamos. Nós podemos entrar em contato com os irmãos através de WhatsApp, através de uma mensagem, através de um telefonema e compartilhar a falta que cada um faz, a alegria que nós podemos ter em falar, em mandar uma mensagem, em mandar um alô, um compartilhar de um versículo. Isso nós podemos fazer com cada um de nós, ok? Meus irmãos, finalizando, a missão da igreja ainda é a mesma: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso nós podemos fazer das nossas casas. E o segundo papel da igreja é ser fiel a Cristo em qualquer circunstância, ok? Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, deixar o seu like, se inscrever no canal da igreja e até mais. Obrigado.